Espaço Empresarial. Patrocínio Bandeiras, Centro Empresarial. Já em nossos estúdios, um companheiro nosso, parceiro aqui do Centro Empresarial Bandeiras. É isso, Francisco? Muito bem. Nós temos esse espaço a cada 15 dias para falar de empresas e aí a gente fica espantado no bom sentido, ou tão admirado, né, de ver essa diversidade que está aqui no Bandeiras. A gente se encontra, tem restaurante, vai almoçar, mas fala bom dia, encontra, bom dia no corredor, bom dia, boa tarde, boa noite, mas a gente não sabe o quanto, a riqueza de conteúdos que tem pra gente que trabalha com informação e jornalismo. Eu estou recebendo aqui hoje, nós estamos recebendo o Marcos Alencar. O Marcos é sócio fundador da Sinal Link Acessibilidade. Ele é psicanalista, professor da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, nos cursos de liderança inclusiva e pluralidade e inclusão no serviço público, especialista em orientação e mobilidade. Gente, é muita informação, Márcio. Como é que a gente vive esse mundo e a acessibilidade, né? A gente falava de acessibilidade, Marcos, digital. Obrigado, Pedro, pela a sua colocação. Eu falei Márcio, ele está no ponto, Marcos. E a gente vê que no Brasil, né, desde os estabelecimentos comerciais, vamos falar primeiro deles, para depois a gente falar da área digital, de acessibilidade digital. A gente está cada vez mais percebendo, né, shoppings, escolas, farmácias, hospitais, mas está expandindo também a questão da acessibilidade em todos os níveis, seja para o deficiente visual, para aquele que tem dificuldade de locomoção. Como é que é esse mundo? O Brasil está entrando nessa, pela lei, pela responsabilidade de tudo isso, Marcos? Conta pra gente, Marcos. Ótimo, obrigado. Primeiro, queria agradecer. Prazer você aqui, viu? Obrigado. Queria agradecer o convite, né, aqui da Jovem Pan, do Bandeiras, né? Através do seu João, da Alexandra. Isso. E realmente a acessibilidade é um tema muito importante. Hoje todo mundo está muito atento com a questão da acessibilidade, né? O mundo precisa se tornar mais acessível. As leis estão começando a ser mais fortes com relação à acessibilidade. Então a gente tem a Lei Brasileira da Inclusão, que trouxe um marco para essa questão da acessibilidade, muitas normas. Então, o Brasil está caminhando, mas realmente precisa fazer muita coisa, né? A gente compara com outros países, obviamente, com a Europa, né? Que tem alguns países que têm mais acessibilidade. Dubai, por exemplo, já é um país que nasceu com acessibilidade, acessibilidade, está com DNA, né? Acessibilidade no DNA. Eles vendem isso como uma vantagem, mas de uma forma muito geral, a acessibilidade realmente ainda precisa evoluir muito, né? E quando a gente fala de acessibilidade, todo mundo pensa em banheiro e rampa, né? Banheiro acessível e rampa. Mas que é uma realidade já, né? Já é uma realidade, mas é só uma ponta do iceberg, né? Então, quando a gente fala em acessibilidade, a gente tem que pensar em todas as dimensões da acessibilidade. Por exemplo, diz pra gente. Dimensão atitudinal, que está muito relacionado a treinamento, a forma como atender pessoas com deficiência, os protocolos. Isso também é acessibilidade. Isso também é acessibilidade, porque às vezes a pessoa com deficiência, ela vai num local que não está totalmente acessível, mas se os colaboradores, se as pessoas que trabalham naquele ambiente sabem os protocolos, a maneira correta de atender aquela pessoa, esse local começa também a ser acessível pela questão atitudinal, né? E aí tem Legal, eu nunca tinha entendido dessa forma, né? Quer dizer, quem acolhe, quem recebe, né, no seu local de trabalho, vai eventualmente perceber que alguém que está ali está com algum nível de dificuldade de acesso. E aí ele pode ser esse elo, né? Esse facilitador. Um exemplo é Libras, né? Então nem todo mundo sabe Libras, né? Mas muitas vezes você pode chegar num espaço, numa universidade, em algum lugar, e a pessoa que precisa se comunicar em Libras, o atendente não sabe Libras, mas existe uma maneira correta de você conduzir aquela conversa de uma maneira que você consiga se relacionar com a pessoa, né? Então, atitudinal, que é a acessibilidade atitudinal, é bastante importante e ela deve ser sempre um ato contínuo das empresas. Isso está muito ligado a treinamento. Você acha que determinadas empresas ou locais públicos, né, shoppings, locais de grande acessibilidade, no futuro próximo, a gente vê hoje discursos, né, na área da política, você está ali em Libra, a linguagem de sinais brasileiras, né, para os surdos mudos, e ela vem crescendo. Você acredita que em determinados estabelecimentos, você acredita que dentro de um
um futuro próximo, ou através de lei, ou através de atitude, como você falou, da própria empresa indo à frente do seu tempo, você acredita que isso deva acontecer, possa ter gente que seja especializada no local de grande fluxo de pessoas que fale Libra? Isso. Na verdade, já existe, a própria lei já determina isso, né? Então, por exemplo, universidades precisa ter um atendente em Libras, hospitais, os cartórios hoje tem umas ferramentas de tecnologia, né? Que você consegue fazer uma conversa com uma pessoa em Libras usando um monitor e tem um intérprete de Libras, né? Então, assim, eu acredito sim que a tecnologia tem ajudado bastante também, né? E é uma tendência. Eu acho que as pessoas estão aprendendo mais Libras também. É uma matéria optativa nas universidades. Todo curso de universidade hoje tem uma matéria de Libras. Então é uma tendência bastante forte que o Libras, no caso, especificamente falando de Libras, tenha uma tendência de crescimento bastante forte. Né? Quando a gente fala em acessibilidade, a gente de cara pensa, né, na pessoa com dificuldade de locomoção, né? A questão da acessibilidade é muito mais ampla do que isso, né? A gente vê calçadas na cidade, você vê até rampas em alguns lugares, mas a continuidade de calçadas, o cadeirante não consegue andar, né? E não é uma realidade muito rápida para um país como o nosso, ainda pobre, né? Um país em desenvolvimento, né? Você vai na Europa, nos Estados Unidos, você vai ter acessibilidade nas ruas de maneira plena, é lei cumprida. O que você sente aquilo que é lei, mas ainda não é cumprida, e a questão da acessibilidade nessa questão de locomoção? Você acredita que a gente já evoluiu bastante e que vai poder evoluir mais? Exatamente. Nessa questão de mobilidade, né, na mobilidade urbana que as pessoas falam, né, a questão da acessibilidade já está totalmente desenhada. Você tem uma norma brasileira, a NBR 9050, que é uma norma específica que trata desse tema. Então, todas as leis que são criadas, estaduais, municipais ou federais, usam essa norma como referência, né? Então, não é uma questão tão complexa, porque na teoria você pegaria a norma diz o que você precisa fazer, então seria muito ligado à questão de política pública mesmo, né? Dos governos, das prefeituras, pegarem essas normas, essas leis e aplicarem, né? Então, óbvio que precisa investir, mas eu acho que está caminhando numa direção bem positiva também nessa questão, mas depende dos locais em que você vai. Por exemplo, você vai para Curitiba a cidade de Curitiba tem uma política de acessibilidade melhor, né? Então você encontra as calçadas feitas da maneira correta, os acessos, as rampas, né? Então, aí você vai para algumas outras cidades que não tem nada, absolutamente nada mesmo, né? Então, mas eu acredito que as leis, as normas e a consciência das pessoas que vai realmente tornar os espaços acessíveis aí. Agora, a gente já estava falando também, né, que hoje a gente vê institutos de ensino superior, empresas públicas e privadas, centros comerciais, shopping centers, hotéis, centros de convenções, criação de roteiros turísticos acessíveis. Esse estudo é muito amplo. Nesses itens que eu falei aqui, acho que a gente já tem um avanço muito grande nesses locais, né, de utilização, de acesso a próprios públicos e esses outros que eu me referi. Isso. Todos os segmentos da sociedade, elas descobriram, né, que a acessibilidade também traz benefício financeiro. Então, por exemplo, o turismo já descobriu que quando os roteiros são acessíveis, você vai com a sua família inteira. Então, você vai com um avô, vai com uma criança. Então, a ideia de você tornar os seus produtos e os seus serviços acessíveis, eles geram negócios também. Então, existe um mercado. Então, eu acho que esse é o maior, talvez, direcionamento que as empresas têm utilizado. Qual é o equipamento que as pessoas colocam mais hoje? A gente vê rota para deficiente visual, a gente vê braille. Aqui no Bandeiras a gente já tem. Todas as nossas salas têm identificação da empresa, tudo em braille, né? Tem acesso em rampa, e aí a gente falou, shoppings, em locais como esses já continuam existindo. O que normalmente tem sido assim uma prioridade ou o mínimo que se coloca? É o roteiro pro deficiente visual, pro cadeirante, pro locomoção, né? A parte da locomoção, a parte da Libras. O que mais quando se instala, o que a lei nesses locais mais tem exigido? Kiko, acho que a sua pergunta está bem ligada à questão chamada rota acessível. Isso. O que é uma rota acessível? Isso. A rota acessível é um caminho
seguro, livre, desimpedido, que uma pessoa com deficiência consiga acessar os espaços. Perfeito. Então, a rota de uma pessoa em cadeira de rodas, por exemplo, ela é diferente, pode ser a mesma ou diferente da rota de um cego. Deficiente visual. O deficiente visual, ele vai subir uma escada, ele vai usar o corrimão. O pessoa em cadeira de rodas, não. Mas, de uma forma geral, uma rota acessível, como eu disse, é um caminho seguro, livre, desimpedido, que permita que uma pessoa consiga, de uma forma autônoma, acessar os espaços. Então, aí ela sozinha vai fazer isso. Então, é muito simples. Se você falar, olha, o aluno consegue acessar qualquer espaço da faculdade numa cadeira de rodas ou usando como tem uma o caso do cão-guia hoje, já também é uma alternativa, né? Ao deficiente visual, né? O cão-guia ainda é uma tecnologia, vamos pensar dessa maneira, mas que ainda tem algumas questões que estão, a questão de custo, né? Então, hoje, para você ter um cão-guia, quando você não trata das fundações que fornecem o cão-guia, mas existe uma série de restrições ainda, mas é um instrumento importante também, né? Quer dizer, o cão-guia, ele também pode ajudar bastante, mas não é autônomo 100%. Não é autônomo 100%, e também é um processo que não serve para todas. Não consegue acessar muita gente. Muita gente. Né? Então, às vezes, é importante ter uma roda. Ele é muito importante, mas ele não atinge a totalidade das pessoas. Exatamente. Tem um perfil que é o ideal para ter um cão-guia. Você né? vê o projeto da Magnus, que é um projeto maravilhoso. Perfeito, né? Exatamente. Eles têm um projeto louvável, muito bacana, realmente. Eu acho que. Mas é uma solução que serve também. E quando a gente pensa em rota acessível, acho que o piso tátil, né, que é o caminho para o cego, então basicamente é isso, né, a questão da... Muito bem, nós vamos rapidamente ao intervalo comercial. Eu vou voltar para concluir com o nosso Marcos Alencar, que ele é sócio fundador da Sinal Link Acessibilidade, né? E a gente está falando tudo sobre acessibilidade aqui na Jovem Pan. Eles estão aqui conosco no Bandeiras Empresarial, mostrando, né? Você tem energia eólica aqui, você tem a área de financeira, de investimentos, você tem um pouco de tudo aqui. A hora que a gente pisca o olho, surge algo que a gente nem imaginava ter aqui para atender todo o Brasil. Muito bem. A Érica Felipe, também consultora em acessibilidade, acompanha o Marcos Alencar aqui conosco. Nós vamos voltar falando de um tema importante, Pedro, que é a acessibilidade digital. Você sabia que se você tiver na sua empresa, Pedro, você tem que, a hora que entrar no site dela, ela tem que ter a possibilidade de ter este acesso diferenciado, não simplesmente como nós que não temos nenhum tipo de limitação. Aliás, todos temos algum tipo, né? Tirar o óculos eu não vou enxergar de perto, é limitação. Então todos nós temos em algum momento alguma limitação, mas aquela mais importante de acesso é que nós vamos falar aqui, e vamos falar do acesso digital. Você sabia que existia isso, Pedro? Existe também. Não é só andar nos corredores com facilidade, mas é também ter o acesso digital, com a possibilidade de toda a população ter este acesso, sem nenhuma restrição. Todos somos cidadãos e temos os direitos de acesso a todos os locais, inclusive na acessibilidade. Nós voltamos em alguns instantes com vocês. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você. Você sofre com algum tipo de alergia aos alimentos? Rinite, coceira nos olhos ou irritação na pele? Sente alguma reação alérgica quando está próximo aos seus pets? Atendendo adultos e crianças, a Clínica Médica Alevato possui atendimento humanizado, proporcionando a devida atenção para um diagnóstico e tratamento individualizado. Entre em contato agora mesmo. Telefone 15 991 16 8362 ou pelo site www.clinicaalevato.com.br. Você, seu carro precisa de um talento especial. Vem pro Alexandre e Diego Martelinho de Ouro. São 30 anos no mercado automotivo, com a mais alta excelência em seus serviços de funilaria, pintura e martelinho de ouro. A primeira unidade para seguradora está na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 2120. E para atendimento particular, na Avenida São Paulo 3001. Ligue 3237-5444 ou acesse alexandremartelinho.com.br.
Os melhores programas do Brasil na Pan Sorocaba. 10 da manhã, as mais pedidas. Jovem Pan. Os 10 sons que bombam na Pan. E às 11 da manhã, Rock and Pop Jovem Pan. Manhã da Pan Sorocaba. Prêmios, interatividade e a galera da Pan invadindo as ruas. Jovem Pan. As mais pedidas e Rock and Pop. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, na Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan. A Jovem Pan informa e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japauto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Vamos lá para as estradas, para o motorista que está acessando agora a nossa Castelinho, para quem está fazendo acesso a Celso Charuri, ali na saída do 91 da Raposo Tavares, KM 92, Zona Norte de Sorocaba. Atenção, Avenida Itaguaí. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. É sinal verde no trânsito. Trânsito Escolha a Vida. Reserva Mirage, tem tudo que você precisa. 3 piscinas, beach tênis e academia. O melhor produto da região. Uma super localização. Na melhor esquina da Avenida São Paulo, apartamentos de 2 e 3 dormitórios, suíte e varanda gourmet. Encante-se com os decorados e aproveite os subsídios de até R$55 mil do Minha Casa Minha Vida. Mais um sucesso pra Hidro. Numa super localização. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas 50 minutos, eu repito, 8 horas 50 minutos. E esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos, e isto faz diferença. E Build, apartamento de médio e alto padrão para investir ou morar, a Build tem. 8 horas 50 minutos, eu continuo aqui em nossos estúdios do Bandeiras Empresarial, na Jovem Pan, ouvindo o nosso caro Marcos Alencar, que é sócio fundador da Sinal Link Acessibilidade. Ele é psicanalista e também especialista nessa área de acessibilidade. E a gente, quando fala de acessibilidade, a gente não lembra ou não existe lei, né? Na verdade, muito mais sites poderiam estar nessa condição. Às vezes a gente vê, eu via no Instagram a Folha de São Paulo, o Estadão, os veículos de comunicação, os grandes veículos, eles colocam embaixo de toda a legenda, eles fazem uma legenda específica para algumas deficiências, né? É bem interessante ali a colocação da informação, já como destaque, como acessibilidade a quem tem algum tipo de dificuldade, alguma necessidade especial. É lei, acontece, a gente poderia dar exemplo, o Marcos? Sim, na verdade é lei, a Lei Brasileira da Inclusão diz, né, que todos os sites no Brasil devem ser acessíveis às pessoas com deficiência. E na verdade, uma pesquisa recente, né, da Big Data Corp fez uma pesquisa e concluíram que menos de 1% dos sites no Brasil são acessíveis, né, para as pessoas com deficiência. Nem os de compra, hein? Eu já cheguei em vários sites grandes de compra, não tem acessibilidade ali. Não tem, né? Agora eu vou começar a olhar com outro olhar, eu não tinha esse olhar que você está tendo. Não, e aí depois, a gente até comenta isso, né? Depois da pandemia, tudo caminhou para o digital, né? As universidades começaram a ter mais alunos do EAD, os hospitais começaram a atender as pessoas, consultas virtuais, então assim, os bancos todos direcionando as pessoas para o digital, né? Então é cada vez mais importante, a tecnologia ela ajuda,
Mas ao mesmo tempo, se ela não for acessível, ela vai aumentar ainda mais essa barreira de acesso, né? Então, para um site ser acessível, ele precisa seguir uma série de normas, de padrões internacionais, né? Ele então, seria acessível a quais dificuldades, a quais portadores de necessidades especiais a gente poderia relacionar aqui, por exemplo? A norma internacional, que é o WCAG, que dita essas regras, né? O site ele precisa ser acessível para todas as deficiências. Então eu tenho que ter um site que permita que pessoas cegas consigam navegar. Seria a voz? Então, como que funciona? Como uma pessoa cega navega na internet? Ela usa um programa no computador dela. A gente tem que partir do princípio que no computador dessa pessoa tem um programa chamado leitor de tela. Tá. Esse leitor de tela escaneia a tela e converte as informações em áudio para que a pessoa possa navegar. E o cego também usa o teclado para navegar. Então o site também tem que ser navegável por teclado. Então, estou dando um exemplo da pessoa cega. Então, se você não descreve uma imagem, por exemplo, o programador do site, quando ele está fazendo o site, se ele não descrever uma imagem, o leitor de tela não vai saber que aquele é um prédio azul, alguma coisa do tipo. Então, existe uma série de regras que são importantes que você observe. Então, outro exemplo, se você tiver uma imagem piscando muito forte, um ícone lá que está piscando, a pessoa que tem epilepsia pode ter uma convulsão, então você tem que ter uma forma de desligar qualquer coisa que esteja piscando. A pessoa que tem baixa visão, a gente fala de catarata, glaucoma, então você tem que ter ferramentas que permitam que a pessoa possa fazer os ajustes para a deficiência dela. E outras deficiências, por exemplo, o TDAH. Marcos, mas como é que você consegue? Você falou do TDAH. Então, no TDAH, você precisa ter a pessoa com TDAH, às vezes pode ter dificuldade de foco. Ela perde foco, né? Você tem que ter uma régua ali para ajudar ela a ter foco. Então, assim, a ideia é que você tenha vários recursos. Tudo que você está me falando, Marcos, eu falo assim, gente, é utópico. Então. É que, igual calçada no centro de Sorocaba. Você acha, todo prefeito que é candidato fala que vai resolver o problema de calçada e não consegue. Imagina esse nível de detalhes numa navegação digital, é uma coisa maluca, complexo, né? Parece complexo e na verdade é complexo, né? Mas, por exemplo, no nosso caso nós temos uma solução de inteligência artificial, né? Olha a inteligência artificial já entrando, ajudando aí nesse processo também, né? Nós temos uma solução que trabalha no site da empresa, ela faz esses ajustes automaticamente, né? Então, assim, não é tão complicado assim. Não é tão complicado. É possível tornar o site acessível no mesmo dia, inclusive, né? Só com software. Só com uma ferramenta que nós fornecemos, né? Perfeito. Inclusive, as pessoas quiserem testar, a gente fornece esse teste sem custo, né? E, inclusive, se a pessoa quiser saber antes se o site dela é acessível ou não, existem formas, né? Ferramentas de análise. E nós também temos uma ferramenta que analisa sem custo nenhum. A pessoa, quem quiser, entra em contato, a gente consegue analisar. Você tem um site que a gente possa entrar e que possa ver essa qualidade de trabalho? Isso, você pode acessar o nosso site, né? Que é Qual é o site? Sinallink.com.br, né? Sinallink.com.br. Exatamente. Eu vou entrar, hein, o Marcos. E é legal até, inclusive, fazer a demonstração, né? Tem para tudo isso, para TDAH, para cego, para pessoas que têm daltonismo, por exemplo. Imagina que você colocou lá uma mensagem que o boleto vence tal dia, tem que ser em vermelho, para as pessoas chamarem a atenção. E às vezes pode ser que o daltônico não enxergue o vermelho. Pode ser que ele não enxergue outras cores, mas o vermelho é o mais comum. Algumas variações, né? Então, se você colocou essa mensagem em vermelho, a pessoa que é daltônica talvez não veja essa mensagem. Então, ela pode ela mesma ir lá e alterar a cor. Então, é uma interface que ajuda a pessoa a ajustar o site para a necessidade. Você já entrou no site do governo federal, se ele tem alguma acessibilidade ou não tem? O governo federal. Só para cutucar. Então, o governo federal também segue bastante regras, inclusive o próprio governo criou lá uma série de regras, né? Ele chama de e-governo, eu não lembro exatamente agora, ele tem ferramenta de Libras, mas eu não saberia te dizer exatamente como está o nível de acessibilidade, mas a gente sempre sabe que algum tem que cumprir ajuste a lei, né? O Congresso vota a lei, tem que cumprir a lei. Tem que cumprir a lei. E assim, a gente percebe também que as coisas estão avançando muito, Kiko, por quê? Porque muitas empresas também estão buscando aquele compromisso da ODS, que é da Nações Unidas. É isso que eu ia te falar, é das cotas ou não? Desculpa. As cotas estão mais relacionadas ao trabalho. Então não pode continuar falando no que você estava, eu já pergunto das cotas. Não, então, o que acontece? Muitas empresas hoje estão relacionadas com o ESG, né? Que é aquele termo que o pessoal tem usado muito, que é ambiental, social e governança. Então as empresas precisam cumprir algumas metas, né? E essa meta da acessibilidade está dentro do S, né? Desse ESG, né? Então a gente tem aí uma série de questões e
aí soluções que ajudam as empresas a cumprir essas questões do social na parte de acessibilidade, né? Muito bem. Eu queria falar com você, o Marcos, sobre a questão de cumprimento de cotas. Muitas das empresas, elas têm que cumprir uma cota com pessoas portadoras de necessidades especiais a partir de um número de funcionários, né? E como é que isso acontece? A empresa, muitas vezes, ela está ou não preparada, quer dizer, ela só contrata, mas às vezes ela não está preparada para receber aquela necessidade especial que o seu colaborador que cumpre a cota necessita. Isso é uma questão que é importante também, porque as empresas, como você comentou, né, as empresas precisam cumprir uma lei, chamada lei de cotas, que a cada quantidade X de funcionários... A partir de 100, né? A partir de 100, você tem que ter uma porcentagem de funcionários com deficiência no seu quadro de profissionais, né? E aí, o que tem acontecido muito? As empresas acabam cumprindo essa cota com vagas que eles acabam tornando vagas mais simples, de atividades mais simples, né? Mas o que nós sempre recomendamos é que as empresas façam antes um trabalho, que é uma lição de casa, né? Então, o que a gente sempre recomenda primeiro? Você precisa preparar a sua empresa, né? Para receber as pessoas com deficiência. E como que você prepara uma empresa, né? A ideia é que você faça um planejamento, primeiro uma análise de toda a parte estrutural, comunicacional, digital, tudo isso que a gente está falando. Então, você faz um levantamento. O MEC cobra muito das universidades um documento chamado Plano de Garantia de Acessibilidade. E esse documento também... Senão não tem nem autorização dos cursos. Senão não tem nem autorização. Nem da instituição e depois dos cursos, né? Exatamente. Esse documento, que é o Plano de Garantia de Acessibilidade, ele também pode ser aplicado para as empresas, que é um direcionamento, né? Um documento que ajuda os gestores a encontrar essas barreiras e consertá-las, ajustá-las, essas barreiras, né? E tornar esses espaços acessíveis. Então, o ideal antes de uma empresa tentar resolver a questão da cota, primeiro trabalhar a questão ambiental ali da infraestrutura comunicacional, atitudinal também, trabalhar a questão do RH, né? O RH precisa ser bem trabalhado também, os gestores lá do RH precisam entender toda essa questão, porque até na hora de fazer uma entrevista, que não sei se você sabe, tem perguntas que você nem pode ou não fazer. Né? Exatamente. Então, senão você sai do politicamente correto, né? Você pode, é difícil, hoje você não pode mais falar criado mudo, você não pode falar mais algumas palavras que de certa forma vão ofender determinadas pessoas, né? Por que é mudo? É o nem criado nem mudo, nem né? Criado, é mesa de cabeceira, né? Da sua cama. Exatamente. E outras coisas que se tornaram inadequadas, né? A fala. Aliás, é sempre muito complexo você não cair em erro, né? Exato. E aí você imagina, né? A empresa precisa adequar, né? Ajustar ali o quadro, e aí ela tem que ter o RH preparado para entender essa questão, e depois que você contratou, quer dizer, mapeou. Outra questão importante é o capacitismo, né? Não sei se você já ouviu falar desse termo. Não. O capacitismo é quando você diz o que aquela pessoa é capaz ou não de fazer. Isso acontece muito com a pessoa com deficiência, que as pessoas, não, ele não consegue fazer isso, ele não consegue fazer aquilo. Então, isso é um termo chamado capacitismo, que isso também não pode acontecer. Então, isso são várias questões que as empresas precisam entender, né? Então, precisam me organizar, a empresa precisa fazer esse planejamento estrutural, comunicacional, digital, depois trabalhar o RH, né, para que o pessoal do RH saiba como fazer esse processo de contratação, mapear as vagas, e mais importante do que isso é você acompanhar esse profissional que entrou na sua empresa, que ele também tem metas para cumprir, que ele tem objetivos, que ele tem ali as necessidades e os objetivos dele. Mas ele não tem, na verdade, limitações do trabalho, né? Ele tem uma limitação que não impossibilita dele ter realmente metas, de ter cobranças, né? Ele também tem que se sentir normal nesse aspecto, ele precisa, né? Exatamente, ele quer, né? Ele quer precisa ter essa autonomia, quer ajudar a empresa a atingir os objetivos, né? Então, quando você faz todo esse processo da maneira correta, o sucesso é sempre garantido, né? Marcos, um prazer falar com você, né? De ter você como nosso vizinho aqui no Bandeiras. A gente tem uma riqueza de conteúdo jornalístico aqui com as empresas que aqui estão. E eu acho que perdi até a noção de quantos setores que a gente não imaginava, que tão importantes para a sociedade, como a sua empresa, a Sinal Link Acessibilidade, que está aqui com a gente e que deu essa aula. Eu só quero entrar de novo. Qual é o site da tua empresa? Porque eu quero ver se ele é acessível mesmo, digitalmente, né? Para todas as pessoas com dificuldades, viu? Essa que é a grande... Nós temos o nosso site, que é o www.sinallink.com.br, né? Lá a gente tem a informação de todos.
Não, eu vou demonstrar, eu acho legal te mostrar isso depois. E nós temos muitos clientes hoje no Brasil, principalmente na área da saúde. Os grandes hospitais hoje são nossos clientes, né? Porque o Ministério da Saúde cobra muito, né? Das empresas de saúde que os sites sejam acessíveis. Né? E as universidades também, né? O MEC cobra bastante. Então, por conta dessas cobranças é que as coisas vão crescendo e vão dando acessibilidade. Muitíssimo obrigado, Márcio. Foi um prazer falar com você e que a gente possa em breve aí falar de novo sobre esse importante assunto que é a acessibilidade na mobilidade, no acesso digital, né? Na vida de maneira geral, que vem crescendo muito, né? Com muita força esse setor, e que vocês, na verdade, a Sinal não está só em Sorocaba, ela está no Brasil todo e até fora do Brasil prestando serviços de acessibilidade. É muito legal tê-los aqui como parceiros e vizinhos. Obrigado, estamos à disposição, qualquer momento que chamar, a gente está aqui de volta. A gente vai até trazer você como psicanalista aqui, que você resolve as coisas. Também, Café Excelsior, produtos da Padaria Real, daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.